Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como retornar vários valores utilizando o PROC-V no Excel? Você não sabe? Bom, se você não sabe ou se você conhece algumas técnicas, eu vou mostrar para vocês situações práticas que você vai entender a usabilidade prática desse tipo de recurso com o uso do PROC-V. Vamos aprender na prática? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho duas planilhas para explicar essa situação que você vai falar: puxa, professor, eu não pensei assim. Nossa, professor, esse assunto está sendo abordado de outra forma. Isso mesmo. A gente quer mostrar para você que quando a gente fala de retornar valores, não é necessariamente retornar apenas, valores um abaixo do outro, mas sim também um ao lado do outro de modo automático. Então, por exemplo, tá vendo essa tabela? Eu tenho aqui ó, o ID. Quando eu digito aqui, por exemplo, o número 4, o que ele vai retornar? Vai retornar valores utilizando o PROC-V. Olha só, o valor 2 e o valor 3. Olha só, como que a gente faz isso? É isso que você vai aprender agora, tá? Então vamos lá, vou apagar aqui primeiramente, Ó. Vamos dar uma formatada aqui, ó, nesta célula, nesse intervalo, e explicar para você. Opa, aqui não, né? Ctrl C, deixa eu pegar aqui de novo, ó. O pincelzinho e vou passar aqui a formatação ao lado, tá? Então o que acontece? Muitas vezes o pessoal fica pensando, puxa, como que eu faço, um PROC-V para retornar múltiplos valores, ou retornar vários valores? A gente vai entender agora. Então, por exemplo, quando eu quero retornar para colunas, você poderia pensar assim, ó, igual PROC-V, eu vou procurar este valor aqui, tudo bem, ó? Vou travar ele, ponto e vírgula, a matriz de tabela. A matriz de tabela é a nossa tabelinha linda e maravilhosa aqui, tudo bem? Se eu travar ela, gente, olha só, eu vou travar, tá? Ponto e vírgula, qual que é a coluna que eu quero retornar aqui? É a coluna 2, então eu colocaria coluna 2, tudo bem? Ponto e vírgula 0. Quando eu faço isso, ele vai retornar o Gilmar. Se eu clicar e arrastar aqui para o lado, ele vai retornar quem agora aqui, ó? Vai retornar o Gilmar, então aqui seria a coluna 3. Então eu viria aqui e colocaria o número 3, tudo bem? Agora, quando eu digito, por exemplo, o número 2, retornou vários valores utilizando o PROC-V. Entretanto, esses valores são o registro, tá? Então, o registro 2, ó, digitei o número 5, retornou vários valores ao lado, nas colunas ao lado, tudo bem? Então, este PROC-V é uma opção que você poderia utilizar. Para deixar um pouco, às vezes, mais automático, imagine que você tem 10 colunas, Você poderia fazer assim, ó, PROC-V, pega aqui, eu vou travar ele, ponto e vírgula, vou pegar agora a nossa matriz de tabela, Ó, vou travar ela aqui, ó, tudo bem? E nessa matriz travada, entra esse detalhe, ponto e vírgula, o número de retorno de coluna. Então, se eu colocasse aqui, ó, abrir parênteses, ó, retorna coluna 2, barrinha, coluna 3, fecho parênteses, Parênteses não, perdão, chaves, E aí logo em seguida ponto e vírgula 0. Quando eu fizer isso e der um Enter, o que o Excel vai entender? Ele vai entender que ele vai ter que despejar, Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Olha lá. Nesse despejo, eu estou trabalhando com o PROC-V de modo matricial. Ele sabe que ele tem que jogar primeiramente aqui o valor 2, o valor da segunda coluna, e aqui o da coluna 3. Teria alguma solução sem ser de modo matricial? Sim, tem uma outra solução que você poderia aplicar. Porque isso daqui de modo matricial, você teria aí que, por exemplo, no 365 basta você só fazer uma única vez e depois utilizar o Ctrl Enter, Ctrl Shift Enter, para você trabalhar de modo matricial. E se não fosse de modo matricial, você viria aqui, ó, onde está esse intervalo, eu colocaria col B1. Col B1. Por quê? Porque col B1 vai me retornar a posição da coluna B, que é a posição 2 na planilha. Então, ó lá, retornou a Ana. Vou clicar e arrastar. Aqui ele vai me retornar o col C1, que seria a posição 3. Então, quando eu digito aqui, automaticamente ele vai retornar vários valores nas colunas ao lado, utilizando o PROC-V. Viu que eu mostrei 3 usabilidades, 3 modos de como você pode pensar o PROC-V para retornar esses valores
ao lado, né, ó, retornando vários valores usando o PROC-V? Bom, antes de ir para o próximo exemplo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição, www.cursodexcelonline.com. Nosso curso Aprendi Isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouquinho eu tenho um recado muito importante para você que está acompanhando o nosso vídeo. Vamos para a próxima planilha. Na próxima planilha, você já vai ver uma bagunça, né? Porque quem começou assistindo esse vídeo, professor, não era isso que eu queria retornar múltiplos valores, né? Como que você faz uma pesquisa que vai retornar múltiplos valores? Imagine que você está pesquisando o vendedor, tudo bem, e precisa trazer os resultados daquele vendedor. Olha como que a gente fez isso utilizando o PROC-V no Excel. Conforme eu vou digitar aqui, por exemplo, a Ana, ele vai retornar abaixo, deixa eu aumentar a largura da coluna, ó, os múltiplos valores aqui. Para fazer isso, pessoal, tem alguns detalhes que a gente vai aprender, tá? Então, olha só, eu vou copiar essa tabela aqui primeiramente. Eu vou lançar numa planilha nova para fazer do zero com você, tá bom? Você vai falar, puxa, do zero, do zero. Vamos lá mostrar para vocês aí, tá? E fica comigo nesse vídeo que depois, no final, eu vou trazer uma dica bônus para você de uma outra solução que você poderia também aplicar, ok? Então imagine, você tem que digitar aqui o vendedor, né? Ó. Então, por exemplo, quero a Ana. E você quer abaixo aqui o ID e quer o valor, tudo bem? Como que você pode fazer isso? Primeira dica que eu vou dar para você, tá? A gente vai utilizar a coluna A para criar um campo auxiliar que vai te permitir isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Conte C, tudo bem? Vou pegar aqui, ó, a vendedora, a Ana, 2 pontos, a Ana, ponto e vírgula, a Ana. Quando eu fizer o Conte C desse modo, o que ele vai contar? Ele vai contar a Ana uma única vez. Só que eu quero que ele conte a Ana numa sequência, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou travar, ó, no primeiro C3. Então vai pegar o C3 a C3, do C3 ao C4, do C5, no C3 ao C5, e assim sucessivamente. Ó, vou dar um Enter, deu 1. Se eu clicar e arrastar aqui, ó, repare, ó, que aqui, ó, no 2 já está contando a Ana, e contou o 2 do Pedro. Olha só que bacana. E o Pedro tem 3 resultados. Olha só. Eu preciso trazer esses resultados para lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquela fórmula que eu montei. Eu vou pegar agora o seguinte, ó. Vou clicar aqui no nome do vendedor, ó, e vou concatenar com esse Conte C. Quando eu fizer isso, ó, tenho Ana 1, vou clicar 2 vezes, ó, Pedro 1, Alex 1, Gilmar 1, e assim sucessivamente. Então, com este campo, eu consigo retornar agora vários valores ou múltiplos valores com aquele valor que eu pesquisei. Então, olha lá, ó, vou colocar agora aqui igual PROC-V, eu vou procurar, ó, a Ana, vou travar ela, vou concatenar com lin A1. Por que linha 1? Linha 1 me retorna a posição 1. Então, quando eu arrastar, vou procurar Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4 e assim sucessivamente. Ponto e vírgula. Vou selecionar a nossa tabela. Nossa tabela vai do auxiliar até valor, ó. Tudo bem, ó? Mas, professor, eu quero colocar mais um intervalo aqui embaixo. Não tem problema, você pode marcar esse intervalo ou até da coluna A até a coluna D, o que você achar melhor, tá bom? Ponto e vírgula. Qual que é o índice de coluna? Aqui entra uma pegada, eu acho muito interessante de contar a você. Eu mostrei para você trabalhar ele de modo matricial, correto? Então se eu colocasse aqui, ó, abro, né, ó, chaves, colocasse, ó, você vai retornar o valor da coluna ID. ID nessa matriz é a coluna 2. Então eu colocaria 2, ponto e vírgula não, barrinha invertida. E qual a outra coluna? Olha só, a coluna 4, que é a coluna de vendedor nessa matriz. Fecho, ponto e vírgula 0. Quando eu fizer isso, olha o que ele vai fazer, ó. Achou o Ana 1. Aí quando eu clico e arrasto para baixo, olha só. Eu tenho 1, tenho 5. Vamos colocar Pedro agora, ó. Opa, Pedro. Tenho 2, tenho 6, tenho 9, isso mesmo. Olha só, bacana, né? Então isso é uma usabilidade que você pode pensar, mas eu teria que criar um campo auxiliar
para trazer esses vários resultados com base em um valor pesquisado, ok? Aí, para esse ND, você poderia colocar aqui, ó, um C-erro, né, ó, C-erro, ok? Ó, ponto e vírgula, ó, vou deixar em branco, ó, tá? Ó. Aí venho nele aqui e arrasto aqui, olha só. Então, colocando lá, ó, a Ana, ó lá, ó. Ó que bacana. Ele vai trazer os valores da Ana. Se eu colocasse aqui, ó, Gilmar, ó lá, Alex, vai retornar os valores sem nenhum problema. Então, é um outro modo que você poderia utilizar. Antes de mostrar a última dica, eu tenho um recado muito importante a você. Mas qual recado, professor? Olha só, hoje a gente liberou um cupom promocional para você que quer aprender Excel com a gente. Então, dentro da nossa formação, você aprende isso e muito mais, ok? E você ainda conta com o nosso apoio, o apoio da nossa equipe para te ajudar a tirar suas dúvidas no teu aprendizado juntamente com as aulas. O nosso cupom promocional está no link fixado no primeiro comentário. Então, tem lá o primeiro comentário, clicou, já resgatou. Se você tiver dúvidas, converse com a nossa equipe no atendimento, que eles vão te orientar em todos os detalhes como aplicar o cupom. Mas vale lembrar, os cupons são limitados, então corre lá para você resgatar o seu cupom promocional. Agora, vamos para a dica bônus que eu deixei para você nesse vídeo. Bom, qual que é a dica bônus? Olha só, para quem utiliza a função usa o Excel mais recente, tá? Você poderia utilizar aqui, pessoal, o uso da função filtro. Isso mesmo. Então, se eu trabalhasse com a função filtro, eu teria um modo aqui, ó, de retornar isso para você. Vamos colocar vendedor, valor, ok, ó. Igual filtro. A nossa matriz de tabela, tudo bem? Ponto e vírgula, qual que é o critério? É a coluna do vendedor, igual ao vendedor em específico. Vou fechar, ó, vou dar um Enter, retornou. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, Gilmar, olha lá, retornou múltiplos valores. E outra dica bônus para você. Existe no Excel, pessoal, a gente já fez vídeo a respeito, tá? O recurso de filtro avançado é uma outra opção que você também poderia utilizar. Mas aí eu sugiro para você acompanhar um dos vídeos que a gente tem aqui. Dá uma pesquisada. Retornar múltiplos valores com filtro avançado, como usar filtro avançado, são vídeos que nós temos a respeito desse recurso que também serve para retornar vários valores utilizando, por exemplo, o PROC-V, tá? Você vai aprender aí algumas usabilidades. Tudo bem? Bom, pessoal, foi essas dicas que eu trouxe a vocês, espero que tenha ajudado. Deixe depois aqui embaixo um comentário a respeito desse vídeo, que eu vou adorar ler e depois, no melhor tempo, responder a vocês. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.